Mas, presidente, eu vou tentar tratar aqui um pouco do assunto do meu pronunciamento, que é com relação às metas de 100 dias do prefeito Rodrigo Neves. Ele fez ontem um ato festivo no Teatro Municipal sobre as metas de 100 dias. Não, Paulo, você que tem essa relação mais próxima de receber telefonema do Rodrigo e tal, eu não fui lá. O Bira foi representando o Paulo, segundo ele falou aqui. Inclusive levou o seu afetuoso abraço para o Rodrigo, Paulo. Mas, antes de começar aqui, queria fazer duas considerações. A primeira é que o prefeito Rodrigo Neves sai do PT, mas o PT não sai dele. Porque ele segue à risca a lógica e a agenda de Lula, que é a mesma do Cabral, que é de em tudo criar uma festa, é de em tudo gerar um acontecimento. A escola do Rodrigo é boa nesse sentido, é a escola do Lula e a escola do Cabral, só que ele tem que tomar cuidado, porque um já foi preso e o outro está em passos largos caminhando para ser. Então o prefeito Rodrigo precisa fazer essa autocrítica, porque a escola dele é a escola que levou um governador à cadeia, que no meu entendimento levará um presidente da República à cadeia, porque em tudo ele gera um ato festivo. Vamos olhar para a Transoceânica. O que já houve de inauguração da Transoceânica, ato da Transoceânica, pedra inaugural da Transoceânica, primeira explosão da Transoceânica, explosão do outro lado do túnel, é uma quantidade de eventos que na prática não sintetizam em ações em benefício da população. E a segunda constatação é que o prefeito Rodrigo Neves ainda não percebeu, mas o processo eleitoral acabou. A eleição terminou e ele continua em cima de um palanque. Eu não sei se é palanque de governador, eu não sei se é palanque de senador, eu não sei se é apenas mania de palanque, mas o prefeito continua em um palanque, continua em campanha. Sabe, Otalíria, eu fiquei sabendo, eu não sei se você lembra, a gente fez uma fala aqui semana passada, eu, a Talíria, o Jordi, o Sandro e o João Gustavo, sobre visitas que fizemos na rede municipal de educação para observar a questão da merenda, que nós recebemos denúncias de que a merenda não estava sendo entregue. E na visita que eu fiz, e acho que isso foi compartilhado pelos demais vereadores, eu constatei que naquele dia a merenda foi servida, e a diretora me falou, olha, tivemos problema de abastecimento de merenda no início do ano letivo, que graças a Deus foi corrigido. E isso é ótimo. Eu não tenho por que mentir. Eu vim aqui ao microfone e falei, fizemos uma visita em conjunto, depois o Jordi falou, a Talíria falou, enfim, os vereadores falaram. E nós naquele dia encontramos merenda. Pois bem, Jordi e Talíria, fiquei sabendo que ontem o prefeito, parece que na fala, falou algo do tipo, porque a oposição disse que não há problemas na educação, que a educação é excelente. Então não percebi, eu acho que ele não caiu muito em si ainda, mas talvez, vereador Cal, líder de governo, leve um recado ao prefeito, diga a ele que a eleição acabou e peça para ele descer do palanque e começar a fazer algo em prol da cidade, não em prol da sua própria publicidade, algo em benefício do cidadão e não em benefício da sua imagem pessoal, porque se o prefeito quer ser candidato a governador ano que vem, nós, cidadãos de Niterói, o povo niteroense, não tem nada a ver com isso. Ele precisa governar a cidade. E eu queria fazer duas observações mais sobre a gestão dele antes de entrar nas metas dos 100 dias. A primeira é o excessivo gasto com publicidade. Eu representei semana passada mais uma vez contra a Prole, uma empresa investigada na Operação Lava Jato, cujos pagamentos na campanha do Cabral e do Pezão foram denunciados na delação do Odebrecht, como feito em paraísos fiscais, em conta do exterior, enfim, falei bastante sobre isso. E aí é uma reflexão até política, Paulo. Eu fiquei refletindo, se o Rodrigo, que é maluco, eu acho que ele não é, acho até que é uma pessoa inteligente, se inteligente não fosse, não seria prefeito 2 vezes da cidade. Como é que
Rodrigo, no meio dessa confusão toda, a prole investigada pela Lava Jato, a prole citada na delação do Odebrecht, o dono da prole procurando o Ministério Público para voluntariamente fazer uma delação premiada. Como é que numa confusão dessa, ele resolve prorrogar o mandato com a prole, fazer um aditivo? E eu não encontro resposta que não a obsessão do prefeito, o fato dele estar obcecado pela promoção pessoal, por estar aparecendo, por estar se auto-intitulando um grande prefeito e tudo mais. Então é a única explicação que eu encontro. E segundo, quando nós criticamos qualquer ponto aqui da administração pública, qualquer coisa que criticamos, vereador Renatinho da Oficina, qualquer coisa que criticamos, há uma resposta uníssona na parte do governo: não tem dinheiro. Estamos em crise. A crise violentíssima assola a Prefeitura de Niterói. E é evidente, ninguém aqui é alheio ao que se passa no nosso país. É evidente que nós vemos uma crise econômica. Mas eu quero denunciar aqui como esse discurso é fajuto, como esse discurso é falacioso. Vereador Macedo, eu estou reapresentando um projeto de emenda à lei orgânica que eu tenho. Amanhã vou trazer ao plenário, vou falar especificamente sobre ele e vou colher assinaturas, porque o projeto de emenda à lei orgânica precisa de apoio de 1/3 dos membros para começar a tramitar. Espelhado numa PEC, obrigado. Espelhado numa PEC que tramita no Congresso Nacional, que limita o número de secretarias em Niterói a 20. Eu fui fazer as contas. Niterói tem hoje 48 secretarias ou órgãos com status de secretaria. Vejam, 48. Eram 47 no governo passado. Ele disse que reduziu, não reduziu. São 48. 48 órgãos com status de secretaria. É algo que não sei como é possível nos dias de hoje. Porque se o governo precisa cortar, se o governo precisa economizar, para investir nas mais variadas áreas da administração pública, nós não podemos ter 48 secretários. O número, vereador Emanuel Rocha, de um exagero, é o número de uma dimensão que a população de Niterói precisa se ater a essa questão. 48 secretarias temos em Niterói. Eu confesso que não vou nominá-las de uma a uma, porque é impossível até decorar 48 secretarias. Até decorar 48 é impossível, tem que ler a relação. Posso até lê-la amanhã. Porque decorar 48, pelo menos a minha memória não é tão boa assim, Paulo. Nem a sua. Então é estarrecedor o inchaço da máquina pública em Niterói. E quando o prefeito diz que está cortando o cargo, é mais uma vez mentira, porque ele não extinguiu um cargo sequer, ele não deu provimento a alguns cargos em comissão e vai nomeando. E ele falou isso lá atrás também, quando ele ganhou a eleição. Até que chegou na metade do governo dele e tinha mais cargo no governo dele do que tinha no final do governo de Jorge Roberto Silveira. Então é seletiva a afirmação de que não há dinheiro para implementar as políticas públicas. E aí eu quero criticar as metas da regra do prazo de 100 dias, e algumas, na minha opinião, são até piada. E as promessas não cumpridas. Eu queria até, para não parecer aqui pronunciamento do quanto pior melhor, não chamar a oposição de cavaleiros do apocalipse, como de vez em quando se faz, quero aqui enfatizar duas metas atingidas que eu acho extremamente importantes. A primeira é a reabertura do restaurante popular, falei isso já em plenário, acho que é uma medida acertada do governo, louvável do governo. E a segunda são as praças entregues em convênio com a Ampla, Largo da Batalha, Santa Bárbara e Praça do Descobrimento em Piratininga. Um belo projeto, uma iniciativa importante de parceria com a iniciativa privada, custo zero para a prefeitura. Mas eu queria aqui
falar de algumas, e eu começo falando daquela que é a maior piada do Meta de 100 dias, que é automatizar o estacionamento do Caminho Niemeyer. Essa é uma meta dos 100 dias da prefeitura. E na semana passada, nós, em uma matéria do jornal o Globo, descobrimos que há uma fraude sem tamanho no estacionamento do Caminho Niemeyer, onde aquilo é uma área pública que é operado com CNPJ falso. Diversos crimes nessa conduta. E a prefeitura, o que fez? Eu mandei um ofício para o prefeito, eu quero saber quanto estacionamento do Caminho Niemeyer arrecadou nos últimos 5 anos. Eu pedi ao CAU que convidasse o secretário Barbeiro a essa casa, para que ele possa dizer quanto a prefeitura arrecadou com seus estacionamentos. Oi? Não ouvi, Bira. Bira está perguntando se a meta foi atingida. A meta é uma piada. Porque enquanto a prefeitura diz isso, está ocorrendo uma fraude gigantesca naquela área. Então, essa meta é a piada do ano da prefeitura. E aí só uma matéria 2 semanas atrás, 1 semana antes de entrar o prazo dos 100 dias, e o estacionamento não só não é automatizado, como é fruto de uma fraude com CNPJ falso. Quer dizer, no mínimo, estarrecedor que a prefeitura não faça pelo menos uma meia-culpa. E a prefeitura diz que vai abrir uma sindicância. Abriu uma sindicância. E eu quero perguntar, qual é o resultado da sindicância da Translare e da Arquitec? Até hoje ninguém sabe o resultado. Já mandei ofício, requerimento. Até hoje ninguém sabe o resultado da sindicância Translare e Arquitec. Porque, me desculpem, é sindicância para inglês ver. Porque não há interesse da prefeitura que seja investigado. Há interesse da prefeitura que seja abafado. Há interesse da prefeitura que a página seja virada. Porque não há efetivo interesse dessa gestão no combate à corrupção. Porque gestão que se preocupa em combater a corrupção dá transparência aos seus dados. E essa gestão não dá. Quais são os dados da Emusa no portal da transparência, vereador Paulo Eduardo? 0. Que transparência é essa? E eu passo para mais algumas metas não cumpridas. Realização do plebiscito da Guarda. Eu queria falar um pouco sobre isso. Paulo, a verdade é que legalmente o Rodrigo não precisa de um plebiscito para armar a Guarda Municipal. Sabemos disso. Mas essa ânsia dele de aparecer colocou ele numa situação muito difícil. Porque ele prometeu fazer um plebiscito, ele divulgou fazer um plebiscito, ele colocou na meta dos 100 dias que o plebiscito seria feito em até 100 dias. Por quê? Porque ele quer armar a Guarda. Eu não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim. Essa é uma discussão longa. Eu já fiz uma discussão longa na minha fala de hoje que não era o objetivo. Não estou entrando no mérito. O prefeito quer armar a Guarda, esse é o objetivo dele. Só que a base política dele é contra. O PT é contra, o PCdoB é contra, o próprio PV é contra. A história política do Rodrigo é contra armar a Guarda Municipal. E aí ele vira, e achando que está fazendo uma jogada de mestre no tabuleiro de xadrez, fala, eu então vou fazer um plebiscito. Por quê? Porque na cabeça dele a população é a favor, a base dele é contra, ele consegue o que quer, e ele diz para a base, ora, base, desculpa, mas a voz do povo é inquestionável. E ele fala isso, e ele divulga isso com pompas. E ele repete isso várias e várias vezes. E ele começa a ver que logisticamente é complicado, que politicamente é complicado, porque ele vai ser instado a ter uma posição, porque ele é o prefeito. Ora, se tem um plebiscito sobre qualquer assunto nessa cidade, qualquer vereador, Macedo, Jordi, Bagueira, eu, Cal, qualquer vereador vai ser cobrado a ter uma posição. Porque nós estamos exercendo mandato numa casa que é essencialmente política. Como que o prefeito não vai ter a posição dele? Então ele começa a dar demonstrações que não quer fazer o plebiscito. E a maior demonstração é ele comprando a arma.
Porque se ele diz que vai fazer um plebiscito, como é que ele compra arma antes de fazer o plebiscito? Com o nosso dinheiro, com o nosso dinheiro, com o nosso dinheiro, com o nosso dinheiro. Muito bom, muito bom. Está no caminho bom para ser candidato a vereador na próxima eleição. Com o nosso dinheiro, com o nosso dinheiro. E aí para os hospitais não tem, como as galerias estão falando. Então, esse ponto do plebiscito da guarda é uma promessa não cumprida que chama a atenção, porque o prefeito se colocou numa sinuca de bico. E eu vou cobrar plebiscito, Paulo. Eu quero plebiscito. Eu vou cobrar plebiscito. Eu vou cobrar plebiscito. Acho que tem que ter plebiscito. Outra meta não cumprida é a inauguração do túnel Charitas-Cafubá, porque não foi inaugurado nos 100 dias. Outra meta importante: realização do primeiro leilão de devedores de IPTU. A gente ouve isso desde os primeiros meses do governo Rodrigo Neves. E por que os grandes devedores de IPTU não sofrem com o leilão? Nós aprovamos lei aqui, Paulo, com seu voto contra, com meu voto contra, que tirava o limite de juros dos devedores, que nós falávamos, olha, isso não vai atingir o grande devedor. Isso vai atingir o cidadão, dono de um imóvel, que teve dificuldade e que não conseguiu pagar o seu imposto. Diziam os governistas, isso vai atingir os grandes devedores. Lembro de um pronunciamento do vereador Leonardo Giordano, que não está aqui conosco hoje, mas falou de maneira muito clara. O secretário Barbeiro aí, o vereador Leonardo Giordano, aqui apenas se manifestou de acordo com as palavras do secretário Barbeiro, eu não sei se é audiência pública ou reunião com os vereadores. O secretário Barbeiro disse que a cobrança começará feita pelos grandes devedores da cidade. Bom, não temos ainda o leilão do IPTU. Conclusão da PPP para a iluminação pública. Esse é um tema que eu vou tratar à parte. Para amanhã. Você vai vir assistir? Para amanhã. Esse é um tema à parte. Esse é um tema que demanda um pronunciamento. Talvez esse seja um tema que demande mais do que um pronunciamento. Que demande uma CPI, que demande uma ação judicial, que demande, inclusive, ações mais drásticas do ponto de vista da fiscalização. Porque eu tenho acompanhado o processo de parceria da iluminação pública, determinadas coisas que eu tenho vendo são estarrecedoras, já conversei isso com algumas pessoas, e é cada ato flagrantemente ilegal que vem sendo colocado. Mas eu queria apenas tirar um aqui. Sabe qual foi a empresa escolhida para fazer o edital, o modelo de estudo, o modelo de implementação da PPP? Para fazer o modelo básico, a empresa escolhida foi a Perfil X. Que ora, vereador Paulo Eduardo, vereadora Thalíria? É a empresa que já faz a iluminação pública da cidade de Niterói. E aí diz o governo, nós vamos fazer uma PPP, porque a iluminação pública é deficitária, precisamos modernizar a iluminação pública, e escolhe o modelo de projeto do consórcio, cujo uma das participantes é a empresa que já faz a iluminação pública da cidade. Algo está estranho para Vossa Excelência ou só para mim? Porque para mim não está batendo. Ou o governo está maluco, a iluminação é boa, ou então tem alguma coisa errada, mas eu vou tratar disso adiante. Lançamento dos outros editais de criação de PPP, mercado municipal e cemitério, nada feito. Nada feito. O vereador Paulo Eduardo tem falado um pouco sobre a PPP do cemitério aqui. Outro assunto, homologação do concurso de 2006 para a educação, iniciando a convocação de mais de 200 professores aprovados. Isso aqui é uma piada, porque no final do ano passado, a prefeitura contratou centenas de profissionais através de contrato. E agora diz que está homologando o concurso público. Educação. E aí, Thalíria, se é para homologar a educação, fizesse ano passado e não contratasse o temporário. Mas não é possível. Eu não sei se o prefeito falou disso, Bira, ontem no auditório, eu não sei se ele falou disso ontem no teatro municipal.
E do ponto de vista estrutural, fala-se muito no plano de 100 dias em lançamento de editais. Eu entrei no site da prefeitura, eu entrei no site da Emusa, eu entrei na transparência, e eu não vi edital nenhum para obras como, por exemplo, iniciação das obras de infraestrutura e requalificação do Jerônimo Afonso São José, não foi feito. E aí tem tantas outras obras, inauguração do mergulhão da Praça Renascença, essa é engraçado, que ele coloca no plano de 100 dias uma obra que não é dele, para surfar na obra dos outros. Se ele está surfando na obra dos outros, não foi entregue, vai surfar na crítica dos outros também. Procurei, Paulo, não sei se Vossa Excelência achou, lançamento do edital da obra da maternidade Alzira Reis. Não está no DO, não está no site da Fundação de Saúde, não está no site da Emusa, não está no Transparência. Não sei se você tem acesso ao edital, porque não foi lançado. Da mesma forma, entrega do muro de contenção do Hospital Carlos Tortelli. Também não foi entregue ainda. Enfim, eu trago, senhor presidente, esses assuntos porque... esse é interessantíssimo, não cumprida também. Implantar, olha essa, implantar 6 portais de segurança integrados ao CISP. Dos 6, quantos foram implantados? Nenhum foi implantado. E isso a segurança da cidade